E aí, você conseguiu finalmente sair com aquela menina que você queria, com aquele cara que você queria. De repente a pessoa sumiu e aí você ficou sem entender nada. Pô, o mais difícil eu já fiz, que foi convencer aquela pessoa a sair comigo. O que eu fiz de errado? É isso que você vai entender nesse vídeo. Existem mais de uma possibilidade, né? Então, assim, obviamente num vídeo aí de 15 minutos não dá para eu falar de tudo, mas dá para eu falar de muita coisa que, se você aplicar, vai te ajudar a ter relações mais saudáveis, mais consistentes e principalmente a não sair levando gelo das pessoas que você consegue atrair, tá bom? Tudo certo aqui no fundo? Beleza. Seguinte, gente, ó, as preferências básicas de macho e fêmea, elas não são iguais, porque macho e fêmea passaram por desafios evolutivos distintos que geraram estratégias de adaptação aí que condicionaram através de seleção natural, né, as preferências que a gente tem até hoje. Então, assim, nossos genes eles respondem ao meio. Então, sempre que tem um estímulo externo, os nossos genes eles vão responder a esse estímulo externo, e a intenção, entre aspas, né, a função disso é aumentar as nossas chances de sobrevivência, tá? Então, as preferências de macho e fêmea em relação à pessoa que eles vão se relacionar está diretamente relacionado às chances, né, que essa pessoa aí vai aumentar a continuidade genética, né, de quem escolhe. Então, assim, a preferência masculina ela está muito ligada ao quão fértil aquela mulher é e o quão apta ela está a cuidar dos possíveis filhos dele. Isso a níveis de impulso primitivo. As preferências femininas elas estão também nos genes, então ela vai querer que os filhos, né, ou filhotes se for animal, tenham bons genes, mas vai ter uma distinção aí se a gente está falando de um relacionamento de curto prazo, que entra no impulso conhecido como espécies de torneio, que o macho só contribui com o esperma e a fêmea faz todo o trabalho de criação dos filhotes sozinha. Ou espécies de vínculo parental, que são aqueles tipos de animais que ambos tomam conta dos filhotes, tá? O que tudo isso tem a ver aí com eu levar um gelo de uma menina, mamãe? Se você, né, os humanos eles estão no meio desses dois impulsos porque a gente se espalhou aí, né? Então a gente teve todo tipo de estímulo externo e a gente criou estratégias adaptativas aí diferentes. Então tem humano que vai representar um pouco mais do impulso de vínculo parental, um pouco mais do de espécie de torneio. Então, se você conhecer uma menina que ela estava mais nesse impulso aí de espécie de torneio, isso é muito comum quando a gente está falando de pessoas mais jovens, né, que querem primeiro conhecer aí uma variedade maior de parceiros, né, o famoso curtir a vida. E no caso das mulheres, quando elas vão se aproximando aí dos 30 anos, aquele impulso de ter filho, sabe, o relógio biológico começa a pesar um pouquinho. No caso dos homens, demora mais. O nosso relógio biológico ele vai para um outro tipo de pressão, que é de você ser alguém na vida, né, de você ter condição de manter uma família, conseguir um status, né? Não é que essa pressão não existe para a mulher, ela só é diferente, é mais pesada para o homem, porque normalmente as estratégias adaptativas que funcionaram, e a gente tem resquício disso até hoje, é do cara ser o cara que vai atrás da comida, né, que provê e vai lá, né? Pensa lá nas tribos de caçador-coletor, né? Isso é muito comum. E a mulher, ela ficava lá cuidando da aldeia, das crianças, né? Então, a gente tem resquícios disso até hoje. Sempre que eu faço essas análises, gente, tem que ficar claro que eu não estou falando que isso é certo, errado, bom ou mal. Eu vou fazer um vídeo só sobre moralidade, mas a princípio, o que eu estou fazendo aqui? Só descrevendo um fenômeno, né? Não estou falando, colocando juízo de valor. Então, se você conhece uma menina que está mais nesse impulso aí de espécie de torneio, ou seja, ela quer um cara para ela ter alguém ali para se relacionar casualmente, entendeu? E não quer dor de cabeça. Por quê? Ela não sabe ainda se esse cara que ela está saindo é a melhor opção possível que ela pode conseguir. E não se engane, uma mulher mediana que é ativa em rede social aí, né?
ela vai ter muitos caras no pé dela ali, mandando mensagem, reagindo a coisas que ela faz na internet. A escassez, ela influencia demais, né, no quão monogâmico a gente pode ou não ser. Então, se você tem muitas pessoas de alto valor se dispondo a se relacionar com você, seu impulso de ficar com uma só é muito menor. Por quê? Porque cada escolha é uma renúncia. Então imagina que você tem 10 pessoas de alto valor aí, bonitas, gentis, né? Gentileza é uma característica extremamente importante para quem busca relacionamento de médio a longo prazo, porque indica o quão apto você tá, né, de educar e cuidar ali dos filhotes, o quão fácil ou difícil vai ser filhotes dos seus filhos, né? Filhotes também, porque envolve todo tipo de animal. E o engraçado é que entre as características que mulheres mais preferem aos homens, né, gentileza está entre as mais procuradas, só que não é gentil no sentido de sair distribuindo tudo que você tem para as pessoas necessitadas, é o quão você direciona os seus recursos para ela. Então, por isso que para uma mulher, né, para a fêmea, o pior cenário possível é o parceiro dela direcionar recursos para outras fêmeas, para outras pessoas, né? Recursos que poderiam ser direcionados a ela e as crianças dela, que são extensão genética dela. No caso do homem, qual que é o pior cenário possível? A mulher tem envolvimento sexual com outros machos. E por quê? Porque a mulher ela sempre tem certeza que ela é a mãe dos filhos. O homem não. Então, isso não é uma construção social machista de uma sociedade patriarcal. Não. São reflexos de características biológicas evolutivas que vieram como um meio de se adaptar a uma dificuldade. É como se fosse um cabo de guerra, né? A mulher sempre vai tentar evitar que o cara, né, só use ela para um alívio sexual e sume, e ela tem que ficar ali cuidando das crianças, né? E às vezes, dependendo das características desse macho em questão aí, pode ser, se ele não tiver bons genes, ela vai ainda ficar com um filhote, com um filho ali, que é frágil, que tem poucas chances de sobrevivência. Então a mulher, ela sempre vai ter vários filtros para ver o quão apto esse cara tá a ser o parceiro dela. E é isso que a maioria dos caras não entende. Então, se você já conseguiu sair com a pessoa, você ficou com a pessoa, foi bacana, a cabeça dela vai pensar assim, será que eu fiz uma boa decisão de me envolver com esse cara ou eu fui trouxa e agora esse cara vai me abandonar, né? Então, assim, se você mostrar muito desespero, ela vai perceber assim, esse cara tá desesperado para ficar comigo e dependendo da pessoa, ela vai ter vários caras no pé, você vira mais um, entendeu? Ela vai pensar, bom, esse aqui não tem muito risco de eu perder, então eu vou tentar ali dar um pouquinho mais de atenção para as outras opções que eu tenho para descobrir se esse cara é a melhor opção possível. Isso não é maldade, não é mau caratismo, gente. A coisa mais lógica que você pode fazer é buscar o melhor para si mesmo. Dentro de um arranjo mutualista, você vai fazer isso sem ser predador ou parasita com outras pessoas, sem puxar o tapete de ninguém, mas você continua querendo o melhor para você. Por que você não quereria? Por que você não iria querer o melhor para você? Entende? No caso dos homens, né? A gente vai ter, os homens no geral, eles vão ter menos opções de mulheres, assim, totalmente abertas a já ter uma interação sexual com os caras, né? Você pode, se você for um cara de alto valor, isso muda completamente. Você é um cara muito bonito, né? Rosto bem simétrico, um cara alto, rico, de status, carismático, com boas habilidades sociais. Você tem o pacote completo aí, né? Se você quiser entender mais sobre isso, procura o vídeo ali, os dois tipos de macho que elas gostam, né? Que eu vou falar bastante da espécie de torneio de vínculo parental. O arquétipo aí seria o Christian Grey, seria um modelo de homem perfeito, né? Ele é tão perfeito que ele tem uns problemas ali que naquele tipo de relação, né, isso em termos aí de manifestações psicológicas inconscientes, né, esses arquétipos, é como se fosse o projeto da mulher ali arrumar os defeitos do cara, né? E é aquela coisa da Bela e a Fera, é o monstro ali que ele pode ser ressocializado, é essa história que é vendida aí em muitos contos de fadas e filmes e comédias românticas até hoje. Então, gente,
o cara, ele vai assim, se ele tiver muita opção de mulher, vai ser muito mais difícil para esse cara ser monogâmico. E muitos caras, eles até têm uma pessoa fixa, mas eles têm outras parceiras ali, eles traem a parceira deles, né? Com outras mulheres. O impulso gigantesco nos homens aí é de variedade genética, do mesmo jeito que o impulso da mulher é sempre hipergâmico. Ela vai buscar um cara que tenha uma condição financeira que possa, maior que a dela, que possa dar estabilidade para ela. Isso na regra geral. Lógico que existem exceções de ambos os lados, né? Tem várias possíveis situações que podem acontecer nessa dinâmica, porque a natureza ela funciona como um mecanismo de equilíbrio. Então, quais são as razões que a pessoa te deu gelo? Primeiro, ela tem muita opção, você é só mais um. Então, ela separou aquele tempo para você, né? Fez aquela interação contigo, vocês saíram, né? Ficaram, tal, né? Foram num motel, enfim, deu tudo certo, né? E aí depois ela começou a ficar mais distante, mais fria, por quê? Porque ela tem muita opção, você é só mais um. Então, como que você lida com isso? A primeira coisa que você faz é estar sempre 100% no presente. Então, por isso que, tanto para homem e para mulher, a melhor coisa que você faz é ser o protagonista da sua própria existência. É tudo que você faz é tentando evoluir na sua vida. E quando eu falo evoluir, ou potencializar a sua existência, usa a pirâmide de Maslow, é um ótimo exemplo aí para você usar como guia, né? De quão fácil é para você obter recursos escassos, de possíveis parceiros, né? De um círculo social, de pessoas que te admiram, de grana, né? Você fazer coisas aí que você ama. E não se iludam, gente. Não sejam mimados ou emocionalmente aí frágeis. Você vai ser uma pessoa interessante para as outras diretamente. Isso está diretamente ligado ao quão você potencializa a existência delas, o quão interagir com você é benéfico para elas. E aí vem tudo, gente. Vem parasita, vem predador e vem pessoas que têm esse impulso mutualista de fazer uma troca. Você faz algo que é produtivo, benéfico para elas e elas te dão algo desse sentido em troca. Quanto mais escasso você for nesse sentido, porra, falar com aquela pessoa me inspira, me faz sentir bem. Caramba, essa pessoa é um resolvedor de problemas. Todas essas características, ó, no caso dos homens aí, você ter grana, carisma, status, ser um líder, cuidar de pessoas, interagir contigo melhora a vida das outras pessoas. Cara, isso faz o seu status subir. E não estou ignorando o outro aspecto de dinâmica e de seleção de parceiros, né? Que é o aspecto de estética, de aspecto físico também é importante, só que ele não é tudo, né? A sua aparência ela é extremamente importante, mas ela não é tudo. Por isso tem muito cara mediano ou bonito que, cara, é chato, interagir com você é enfadonho, você só reclama, você fala de coisas desinteressantes, você não tem uma noção aí social de interpretar as mensagens que a outra pessoa está te dando, às vezes com uma expressão facial, com o tom de voz dela. Então, assim, se for um problema interagir com você, as pessoas irão se afastar. Se você é um cara muito controlador, fica muito em cima da pessoa, ou uma mulher também que é um fardo pro cara, que fica podando as coisas que o cara gosta, ou que o tempo todo aí tá surtando, tá brigando com o cara, tentando controlar a vida dele, isso vale para ambos, tá, gente? Cara, você vai levar um pé na bunda, as pessoas vão querer se afastar de você. Então, a estratégia mais simples, porém muito difícil que você pode fazer para evitar que as pessoas te ignorem, te abandonem, te dê vácuo, é você ter algo de escasso que potencializa a existência delas. Você vai ter que ficar mais inteligente, porque conversar com você, a pessoa aprende coisas novas. Você vai ter múltiplas habilidades, porque interagir com você, né, se tiver um problema, você está ali para resolver. Essas coisas, gente, elas são raras. É muito difícil pessoas que têm múltiplas habilidades assim. Mas se você conseguir desenvolver isso, vá lá. Seu VSM vai subir. As pessoas elas têm que achar um privilégio interagir com você. É isso que você tem que gravar. Então, assim, você acabou de ficar com a menina, já mandou trocentas mil mensagens, você ficou o dia inteiro conversando com a menina na internet, ela vai falar, esse cara não faz nada da vida. As suas redes sociais, elas são uma vitrine do que você está fazendo aí. Então, se as pessoas olham para você e elas veem que você é uma pessoa que inspira outras,
cuida de outras, que ensina coisas para as outras, né? Ou você tem um estilo de vida que está sempre viajando, está esbanjando. Ostentação vende também, gente. É inocência falar que não, entende? Se você é uma pessoa que está sempre no meio de outras de alto valor, imagina ali, a pessoa entra aí nas suas redes sociais, você está sempre num lugar cheio de gente de alto valor, gente bem sucedida, gente bonita. Existe um gatilho que chama pré-seleção, entendeu? As mulheres, elas vê um cara assim, com outras mulheres comentando em cima, ela vai falar, pô, se essas mulheres viram algo de interessante nesse cara, alguma coisa ele tem. E para você, mulher, é muito mais simples para você, né, fazer com que um cara se prenda a você, queira estar com você. O segredo, gente, é muito simples. Primeiro, né, o homem ele vai ter um impulso fortíssimo relacionado à estética e à beleza feminina, né, porque isso é um indicador de fertilidade. Mesmo os caras que não querem ter filho, o impulso tá ali, tá? E assim, se for para um relacionamento a médio ou longo prazo, né, o quão gentil, cuidadosa essa pessoa é com ele. Então o cara assim, ele tem aquele dia difícil, ele fala, nossa, a hora que eu interajo aí com a minha esposa, com a minha namorada, é como se fosse o meu porto seguro. Mesmo que o cara esteja totalmente ali naquele polo masculino de cuidador e tal, né? Então, essa coisa de parceria de vida, da mulher ser aventureira, querer fazer várias coisas com o cara, sabe? Ai, vamos na praia acampar? Ai, não, credo, mosquito. Vai broxando a relação. E ó, parece conselho de vó. Barriga cheia, saco vazio. O seu namorado, marido vai estar aí super feliz. Barriga cheia, saco vazio. Essa é a dica da avó aí, a sabedoria da avó, que vai ajudar o seu cara a ficar menos irritado, porque assim, parece que é frescura, cara, é muito difícil para mulheres entender. Mas para muitos caras aí, o impulso, né, de alívio sexual ele é muito forte, entendeu? Os neurotransmissores e hormônios que são produzidos ali é um negócio que desgraça, que acaba com o dia do cara. É o pior cenário possível, o cara achar que ele vai transar e não conseguir. Pra mulher, o cara falar que ama ela só pra transar com ela e sumir. Esses são os dois impulsos que mais irritam homens e mulheres e que destroem relação. O cara achar que vai transar e a pessoa, ai não, não tô com vontade, eu não quero. Isso é diferente de falar que você precisa transar toda vez que o cara quiser, tá? Não tô falando isso, né? Inclusive, é um indicador quando há uma discrepância aí na libido de ambas, tem algum problema, tá, gente? Então, pode ser estresse, pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser simplesmente que você esteja enjoado da outra pessoa. Isso pode acontecer também, tá? Então prestem atenção nesses indicadores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: homens são muito mais simples de você lidar nesses aspectos, né? Porque assim, se o cara tá tendo uma harmonia afetiva e sexual com a parceira dele, se é uma pessoa que está alinhada com os objetivos de vida dele, né? A não ser que ele seja um mau caráter que está ali enganando a menina para ficar com outras, não tem motivo, né? Para ele não estar com aquela pessoa, porque ela potencializa a existência dele e são raras pessoas assim. Mesma coisa no caso das mulheres aí, se ela tá com um parceiro, o cara é carinhoso, ele é atencioso, né? Não é aquele cara controlador que tenta podar a carreira da menina, que é honesto com ela, que se comunica bem, entendeu? Que também é um parceiro de vida, que assim, não é aquele cara mimado, é um cara que protege, que cuida dela. Pensa nas características aí, que se a vida fosse um RPG, se eu pudesse colocar todas as características ali, né? Pensa no quão raro é encontrar uma pessoa ali perfeita, né? É muito difícil, gente. Mas se você quer ser bem-sucedido nas suas relações afetivas e sociais, sejam elas casuais ou de médio ou longo prazo, você precisa entender quais foram os processos evolutivos que condicionaram essas preferências. Então, o caminho mais simples é você ser uma pessoa escassa. Material de estudo sobre isso, gente. David Buss, o livro The Evolution of Desire. Robert Sapolsky, o livro Comporte-se. Tem o trabalho do Sam Harris, Livre-Arbítrio e Despertar, são dois livros que vão te ajudar.
Sobre inteligência emocional, tem uma playlist aqui de Desapegue-se, mas eu indico os livros do Walter Rizzo, é um psicólogo argentino, se não me engano, muito bom a qualidade do trabalho dele. Tá? Walter Rizzo, você pode pegar tudo que as mulheres deveriam saber sobre os homens. O livro Desapegue-se, ele é muito bom também, tá? Você pode ler aí o livro do Paul Bloom, Como o Prazer Funciona, você vai entender o porquê você quer o que você quer, tá? E se você quiser, tem algumas horas aqui nesse canal, só para os membros, de um conteúdo exclusivo que vai nessa direção aí. Para quem está com pouco tempo para leitura, você quer fazer aí um trabalho de vídeo, né? Só que assim, não tem moleza, cara, entendeu? É assim, pro resto da sua vida você vai ter coisa para você fazer. Se você quiser se desenvolver, não é um curso, não é um vídeo, não é um livro que você vai ler e vai mudar isso. Então, é outra coisa que você precisa entender, que o pessoal vende muito isso na internet. Faça o meu curso e nunca mais não sei o que, aprenda. Desenvolvimento pessoal, gente, é um projeto de vida. Porque todo momento, seu nível hierárquico aí dentro da hierarquia social, ele pode subir ou descer. Então, você vai começar hoje e enquanto você estiver vivo, você vai ter que se desenvolver, tá? Se você quiser um companheiro de viagem, torne-se membro aqui do canal, tem um conteúdo específico sobre isso. Se não, cara, você tá sem grana, não quer, pega esses livros que eu te indiquei, estude eles. Tem muita coisa também no YouTube, tá? Para te ajudar a entender o que é o ser humano, por que ele é do jeito que é, o que a gente quer e por que a gente quer o que a gente quer. Então você vai ter que fazer aí uma linha de estudo multidisciplinar, tá? Que é a linha que eu sigo aqui, né? Para justamente trazer um conteúdo aí que vai te ajudar e não vai ser só ladainha de internet, tá bom? Um beijo do trouxa. Até mais.